Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade do depoimento do Dr. Tarso Fernando Hart Genro, a defesa do senhor Luiz Inácio fez uma ponderação. O defensor tem alguma questão também? Eu queria só complementar a questão de ordem levantada, é que Vossa Excelência está fazendo uma inquirição da testemunha sobre pontos que não foram objeto de inquirição anterior. Quer dizer, são pontos novos, e aí a defesa não tem como realizar o contraditório em cima disto, porque você está fazendo perguntas inteiramente novas, que não foram objeto de perguntas nem da acusação e nem da defesa. Então, era essa questão que eu queria levantar. Então, Vossa Excelência coloca um problema que foge do contraditório. Certo. Excelência, doutor Cristiano, se importa a minha opinião, eu não me importo nada de responder e respondo com prazer essas perguntas, embora não tenham relação com o processo. Eu agradeço a sua colocação, Dr. Tarso Genro. Em verdade, o juízo tem essas questões como relevantes e de necessário esclarecimento para poder entender a relação não só do Partido dos Trabalhadores, mas também do próprio ex-presidente em relação a subordinados, já que há uma afirmação na acusação de que ele teria algum envolvimento nesse esquema criminoso da Petrobras. Daí a razão das minhas perguntas. Mas eu caminho para o encerramento. Esses agentes do Partido dos Trabalhadores que foram responsabilizados na ação penal 470, o crime de corrupção, de lavagem, houve alguma providência dentro do Partido dos Trabalhadores para que eles recebessem alguma sanção moral, política, expulsão, ou algum procedimento de apuração de responsabilidades? Desde que o senhor assumiu o partido, não só no período que o senhor assumiu a presidência do partido, mas mesmo depois? Não, na oportunidade que eu assumi a presidência do partido, nós encaramos esta questão, naquele momento, como uma questão particular relacionada com essas pessoas, que estavam sendo apontadas naquela oportunidade pelo Ministério Público para serem processadas e julgadas, né, pelo Poder Judiciário. Nós tomamos essa questão, questões relacionadas com indivíduos que estavam assumindo determinadas responsabilidades no partido naquele momento. Depois, se o partido tomou ou não alguma atitude, eu não sei. Ou atitudes de apoio, ou atitudes de ajuda a esses companheiros, que deve ter ocorrido também por pessoas que tinham relações de amizade, relações de parentesco com elas, né? Agora, as normativas que o partido tirou a partir daquilo ali foram normativas muito claras, né? Para que nós tivéssemos uma preocupação nas campanhas eleitorais grandes com a questão da transparência, com a questão da arrecadação, com a questão da relação com os empresários, né? Para que o partido não se contaminasse com esses processos, que são processos tradicionais da política brasileira, e que não dizem respeito somente ao Partido dos Trabalhadores. Fazem parte do sistema político e são integrados por todos os partidos. Se as pessoas levaram a termo, né, esta orientação ou não, bom, é uma questão que se refere à responsabilidade pessoal de cada um. Por exemplo, o ex-ministro José Dirceu, que foi condenado na ação penal 470 e também foi condenado agora no âmbito desses processos, o doutor tem conhecimento de alguma providência interna do Partido dos Trabalhadores em relação à situação dele? Ele ainda é filiado? Como fica a situação dele? Não, eu depois desses incidentes, eu conversei uma vez só com o ministro José Dirceu. Nossas relações eram relações respeitosas dentro do partido, mas distantes. Nós tínhamos algumas controvérsias políticas, né, que se relacionavam, inclusive, com o projeto partidário que nós representávamos. E depois desse segundo processo, nunca mais falei com o José Dirceu. Em relação ao primeiro processo, na minha opinião, ele foi condenado sem provas. Esse segundo processo eu não conheço. Não tenho nenhuma informação do que ocorreu em relação a essa empresa de assessoria e nem em relação às provas que foram juntadas para o seu novo processamento. No caso do senhor Delúbio Soares, que foi condenado na ação penal 470,
O senhor sabe se o partido tomou alguma providência em relação a ele, se expulsou ele, ou se ele ainda é filiado? Que eu estou lembrado, o Delúbio se demitiu do partido. Ele pediu o cancelamento da sua inscrição. É isso que eu estou lembrado. Que havia um movimento, um debate sobre isso no partido, sobre qual a conduta que o partido teria em relação a ele, e ele pediu a desfiliação. Ele não se filiou novamente depois? Perdão? Ele não se refiliou ao partido? Não sei, excelência. Não tenho essa informação. Então, nessa defesa que o senhor fala de refundação, renovação, haveria alguma espécie de reconhecimento desses ilícitos ou providências, ou isso não se insere dentro da proposta? Eu publiquei vários textos sobre essa questão, públicos e dentro do partido, inclusive. A minha visão sobre isso é que o partido deve fazer um profundo exame, sem se transformar numa delegacia de polícia, um profundo exame das condições programáticas e das relações políticas que permitiram, que induziram e que ocasionaram essas deformidades políticas do partido. E esta seria uma prestação de contas que o partido faria à sociedade a partir dessa visão de refundação. Eu acho que quando se fala em autocrítica, se tem uma visão um pouco deformada, como se isso aí fosse uma penitência. Não se trata disso. Nós vivemos no Estado de Direito, as instituições têm que funcionar para fazer as suas investigações, julgar conforme a lei, né, e aplicar as consequências em cada pessoa que é responsabilizada e que tem os seus fatos delituosos eventualmente provados. Ao partido compete verificar o que determinou que essas deformidades tradicionais da política brasileira chegassem ao nosso partido, que era uma coisa que era muito preciosa, né, no próprio projeto de fundação do Partido dos Trabalhadores. Esta é a visão que a refundação tem. E examinar as condições que geraram isso, as condições programáticas, as relações de financiamento, a influência do financiamento dos nossos programas de governo, a influência direta ou indireta do financiamento, para que o partido pudesse prestar contas à sociedade e dizer onde é que foram os erros e por que foram removidos. Tá bom, eram essas questões do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do Dr. Tarso Genro. Pode interromper a gravação. Dr. Tarso, agradeço